Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos falando sobre a reação do comando das Forças Armadas Ucranianas diante do intenso avanço russo. No centro dessa história está o comandante das Forças Armadas Ucranianas, o general Oleksandr Syrskyi, que hoje, quinta-feira, deu a ordem para reforçar as defesas na região de Donetsk, no leste do país. Essa medida foi tomada logo depois de as forças de Kiev anunciarem que retiraram suas tropas da cidade de Vuhledar. Muita gente achava que a intervenção de Kiev em Kursk iria frear o avanço russo, mas até agora isso não aconteceu. O general Syrskyi mencionou nas redes sociais que estava trabalhando em um dos setores mais quentes da frente com a 25ª Brigada Aerotransportada Shishirlev. Ele não deu muitos detalhes sobre a localização exata, mas a gente sabe que essa brigada está operando na frente de Pokrovsk, numa área que tem sido alvo de intensos ataques russos. Segundo ele, durante essa visita à brigada foram tomadas várias decisões importantes para fortalecer a estabilidade e a eficácia da defesa ucraniana. Hoje, finalmente, o comandante militar ucraniano falou oficialmente sobre a retirada de tropas na cidade de Vuhledar. O comando militar do leste da Ucrânia disse que a ordem foi dada para evitar que suas tropas fossem cercadas pelos russos e, ao mesmo tempo, para preservar a vida dos soldados e do equipamento militar. Como nós sabemos, Putin já afirmou que o objetivo principal de Moscou é tomar o controle total das regiões de Donetsk e Luhansk. E o que a gente está vendo é justamente isso. Os russos avançando para o oeste em pontos-chave ao longo de cerca de 150 quilômetros de frente na região de Donetsk, com a cidade de Pokrovsk sendo um alvo estratégico importante por ser um grande centro logístico. Só para vocês terem uma ideia da intensidade dos combates, o relatório diário do Estado-Maior ucraniano sobre a situação do campo de batalha relatou 142 confrontos em apenas um dia. A maior parte dessas batalhas ocorreu na frente de Pokrovsk, com 29 embates relatados, e na frente de Kurakov, onde aconteceram outros 27 confrontos. Bom, gente, mudando de assunto, hoje o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, afirmou que a atual confrontação entre a Rússia e o Ocidente por causa da guerra na Ucrânia não tem paralelo na história. Bom, nós sabemos que comparações com a crise dos mísseis de Cuba em 1962 já foram feitas por vários diplomatas russos e até eu mesmo já fiz essa comparação aqui no canal. Naquela ocasião, as duas maiores potências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, chegaram perigosamente perto de um conflito nuclear depois que Moscou instalou mísseis secretamente em Cuba. Mas dessa vez, segundo Ryabkov, o que está acontecendo não tem análogos no passado. Ele deixou claro que estamos entrando em um território militar e político inexplorado e que o risco de um erro pode desencadear um desastre de proporções inimagináveis. Gente, pensem no que isso significa. As tensões já estão tão altas que qualquer erro de cálculo ou decisão precipitada pode ter consequências devastadoras. Ryabkov destacou que o perigo de um confronto armado entre potências nucleares, como a Rússia e os Estados Unidos, não pode ser subestimado. Ele também levantou uma questão importante. Será que o Ocidente realmente é capaz de avaliar de forma sensata as consequências do curso que está tomando? Bom, nos últimos meses, Moscou tem alertado repetidas vezes os Estados Unidos e seus aliados, afirmando que permitir que a Ucrânia ataque o território russo com mísseis ocidentais seria considerado uma escalada maior. E nós sabemos que essa questão é um ponto central para o desenrolar do conflito. Zelensky tem insistido com seus aliados para que liberem o uso de mísseis ocidentais de longo alcance, como os ataques MS americanos, que permitiriam à Ucrânia atingir alvos em território russo e assim limitar a capacidade de Moscou de lançar ataques. Porém, gente, isso seria um divisor de águas na guerra. Putin, em 12 de setembro, disse que se os países da OTAN, os Estados Unidos e as nações europeias permitirem que a Ucrânia realize esses ataques, seria considerado uma participação direta no conflito. Além disso, Putin já fez mudanças na doutrina nuclear da Rússia, abaixando o sarrafo para o uso de armas nucleares em resposta a situações que ele considera ameaçadoras à integridade territorial do país. Já Zelensky, por outro lado, está pressionando o Ocidente para que ele ignore as chamadas linhas vermelhas impostas por Moscou. E aliados ocidentais que estão começando a sugerir que realmente os Estados Unidos façam justamente isso. Mas para a Rússia, o maior poder nuclear do mundo, essa ideia é vista como uma insensatez perigosa. E aí, gente, o que vocês acham? Será que Putin tem razão ou suas falas não passam de bravatas?